Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Tô trazendo aqui o de primeira da UOL, um PVC aí falando aí sobre o nosso Verdão, atualizando aí as últimas informações. A diretoria do Palmeiras querendo renovar logo com o Abel Ferreira. Abel Ferreira falando aí para deixar para depois do Mundial esta renovação dele até o final do mandato aí da Leila Pereira aí, que vai até o final de 2027. E também tô trazendo na sequência o Massa aí no G4 do canal Band Esporte, também atualizando aí as últimas novidades do nosso Verdão, galera. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Falar de Abel Ferreira e o Palmeiras. Eu já estou aqui com o meu cafezinho. Estou curiosíssima para saber como está o processo de renovação do Abel Ferreira. Porque agora que o Ancelotti vai assumir a seleção, os palmeirenses estão um pouco mais tranquilos, né? Deixa o Abel quietinho aqui trabalhando, tá tudo dando muito certo. E a Leila está tentando prorrogar o contrato do treinador até 2027, quando termina o segundo mandato dela. E aí, PVC, a ideia é fechar isso depois do Super Mundial? Como é que está essa história? A ideia do Palmeiras é fechar antes do Mundial, a ideia do Abel é fechar depois do Mundial. E aqui tem um pequeno impasse. Tem informação que vem do nosso palestra também, do site Nosso Palestra, que é importante dizer, do Rafael Bulara. E o que acontece? O Hugo Cajuda, que é o empresário do Abel, deve chegar ao Brasil nessa quinta-feira, dia 15, para começar a negociação, mas não exclusivamente para isso. Ele vem para cuidar do Abel, para cuidar do Leonardo Jardim, que também é agenciado dele. No final de semana tem Cruzeiro e Atlético. Ele vai acompanhar o Leonardo Jardim em Belo Horizonte. Atlético Cruzeiro, Cruzeiro Atlético. E O maior clássico do futebol brasileiro. Agora eu criei polêmica, hein? Embora eu esteja toda de azul. E ele vai cuidar do Leonardo Jardim também. Mas tem uma conversa que a direção do Palmeiras está tentando engatilhar o mais rapidamente possível para agilizar a renovação com a proposta para que ele renove. É difícil você pensar. No início do ano, eu ouvia muito do lado do Abel. Era um momento mais delicado da formação da equipe. O Palmeiras não estava muito bem no começo do Campeonato Paulista, perdeu alguns jogos. Perdeu um jogo para o Novo Horizontino, depois perdeu a final para o Corinthians. E ali havia um entendimento de que tem um desgaste por uma relação de 5 anos. Qualquer relação profissional de 5 anos gera algum desgaste. Então, o que se entendia? Bom, o Abel vai para o Mundial de Clubes de qualquer maneira, ele tem contrato até o final de 26, até o final de 25, ele vai cumprir esse contrato e depois do Mundial vai se avaliar o nível de desgaste. Esse desgaste se dissipou. Neste momento, o Palmeiras voltou a jogar bem, voltou a ser líder do campeonato, tem 100% de aproveitamento na Libertadores, o desgaste se dissipou. Então, é um momento em que, desse ponto de vista, você pode sentar e falar assim: a torcida do Palmeiras te ama, a diretoria te quer, os jogadores te desejam e você vai ficar aqui. Só que o Abel quer entender como é que vai ser o retorno dele. O Abel e o staff dele. Por quê? Se o Palmeiras é campeão do mundo, improvável, por causa do Mundial ser disputado com o Real Madrid, com o Manchester City, não pela força do Palmeiras, mas pela força dos rivais, improvável. Mas se você chegar na semifinal, você tem um nível de visibilidade para o futebol europeu diferente de você cair na fase de grupos. Então, por que ele precisa se amarrar com um contrato de mais 2 anos antes de tentar ter essa visibilidade? Se ele tem uma visibilidade de campeão do mundo, de semifinalista do Mundial, a Europa pode se abrir para ele e ele não precisa estar apalavrado e assinado com o Palmeiras por mais 2 anos. Então, isso tudo vai se avaliar. Para o Palmeiras, é mais importante tentar negociar antes da ida para o Mundial. Para o Abel, pode ser importante esperar o Mundial e assinar depois, se é que ele vai querer assinar. Então, tem aqui essa discussão. Como o empresário dele chega nessa quinta-feira ao Brasil, vai se sentar na mesa e vão se avaliar todas as situações, dos 2 pontos de vista. O Abel, ele quer entender o tamanho dele depois do Super Mundial para pensar num próximo passo de carreira, para pensar que voos ele pode alçar, se ele pode
ir para um voo mais alto, e aí não é de forma alguma desmerecendo o Palmeiras, Claro. muito pelo contrário, né? Mas é que você treinar um Real Madrid, né? O nível do futebol europeu hoje é diferente em relação ao futebol brasileiro, acho que nem precisaria explicar isso, né? Mas para deixar claro para o torcedor palmeirense, é diferente, claro, você treinar na Europa. Ele gostaria de entender qual é o valor de mercado dele, ou qual é o tamanho dele para esse próximo passo que ele pensa em dar. Até porque tem uma questão da renovação de contrato dele hoje, que é o que o Palmeiras pode oferecer a mais. Pode oferecer bônus. Você não vai oferecer o salário do Ancelotti na seleção brasileira. Né? O salário do Ancelotti E o salário do Abel já está entre os maiores salários de técnicos do mundo, né? Já está entre, não é o maior, mas está entre. Hoje, possivelmente, o Dorival Júnior passou a ter um salário maior que o do Abel no Brasil. E aí você precisa reorganizar isso. Mas, fora isso, qual é o padrão de salário que ele pode ter na América do Sul que ele não tem hoje? Ele pode ter ganhos em benefícios, em bônus, por conquistas. E contratações também não seria por esse caminho, né? Até porque o Palmeiras já fez altos investimentos para reforçar o time como ele gostaria. Tem um ponto importante também dessa apuração do nosso palestra, eu também participo um pouco, mas assim, do Rafael Bulara do nosso palestra. Tem uma história que é a seguinte: o Palmeiras está deixando claro que o Mundial do Palmeiras pode ser a Intercontinental em 25, em 26 ou 27. Porque é muito mais fácil você ganhar uma dessas 3 Libertadores e ganhar o Mundial via Copa Intercontinental do que ganhar um Mundial de clubes com 32 clubes, sendo que tem Manchester City, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Real Madrid, que são mais poderosos do ponto de vista econômico e esportivo hoje pela força do futebol europeu. Né? É muito mais fácil você pensar em ser campeão mundial num confronto como num formato intercontinental, como aconteceu no ano passado, com o Real Madrid contra o Botafogo, não porque não teve confronto com o Botafogo, mas com o Real Madrid ganhando, do que você pensar em ganhar o torneio de 32 equipes. Então, o Mundial não precisa ser este para o Palmeiras. Pode ser o de 26, pode ser o de 27. Isso pode ser um fator ali para convencer o Abel a permanecer. Precisamos de você aqui, a torcida quer você aqui para tentar ser campeão mundial, não necessariamente neste super mundial. Agora, PVC, queria trazer essa reflexão, né? O tamanho do Abel na história do Palmeiras é, assim, absurdo. Na história do futebol brasileiro também, por tudo que ele conquistou. E ele é um profissional ambicioso, no melhor sentido da palavra, Claro. né? Um profissional que quer mais, que quer conquistar mais, que quer galgar novos degraus. Como que é o tamanho do Abel hoje no mercado internacional? Porque para a gente ele é gigante, mas a gente sabe que o mercado internacional não tem os olhos para o Brasil como a gente tem. A depender do Super Mundial, o que ele conseguiria fora do país hoje para estar no patamar dentre aí os técnicos top do mercado? Eu acho que... Eu adoro quando você respira para responder. É porque, assim, como é que o Vanderlei Luxemburgo foi pro Real Madrid? Com a ajuda do Juan Figueiredo, que era um empresário... Tem uma questão política e de relacionamento, de trabalho de empresário e tal nos bastidores. Não é uma questão só futebolística. Hoje, como é que o Mourinho fez tantos técnicos portugueses se espalharem pela Europa? Os argentinos, né, que é um exemplo mais próximo da gente, você tem um Simeone que conseguiu chegar lá. Mas no caso dos portugueses, o Jorge Mendes foi muito importante. O Cajuda é um empresário que cresce, mas ele não tem o tamanho do Jorge Mendes hoje. Mas isso não significa que, num Mundial de Clubes, que não se sente com um empresário do tamanho do Jorge Mendes, com um presidente do tamanho do Florentino Pérez, com um presidente de outros clubes que estejam lá, eventualmente, mesmo sem os clubes estarem representados, como o Juan Laporta do Barcelona, e você conseguir abrir conversas com outro tipo de dirigente. É sentar na mesa. Hoje, o Abel ganha mais no Brasil do que ele ganharia em qualquer cenário em Portugal. Portugal é a casa dele, mas não é o maior salário para ele. O mercado espanhol, hoje, Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid são as grandes portas de entrada, mas nenhuma das 3 está aberta para ele, neste momento. Simeone pode sair depois de amanhã do Atlético de Madrid
e mudar o cenário. O Abel pode aparecer no Atlético de Madrid. Real Madrid e Barcelona hoje, com o Xabi Alonso e com o Hansi Flick sendo campeão espanhol, muito difícil acontecer isso a médio prazo. A Alemanha é um cenário mais difícil até pelo idioma. Ele pode trabalhar na França, na Itália? Pode, mas o cenário melhor seria a Espanha. Inglaterra, num clube pequeno, tipo o Vitor Pereira, pegou o Wolverhampton. Seu primeiro passo para depois virar Rubem Amorim no Manchester United. Então, eu acho que não tem um clube que você chegue hoje na Europa e diga, vim para ser campeão. Como o Vanderlei Luxemburgo pôde fazer em 2005. O Vanderlei Luxemburgo chegou na Europa, mas ele chegou no Real Madrid. Ele não conseguiu ser campeão, mas ele chegou numa condição em que ele poderia ser campeão. Como o Filipão no Chelsea. Não conseguiu ser campeão no Chelsea, mas ele chegou num clube que podia fazer dele campeão. Na mesma temporada que o Filipão chegou, não, eu ia falar 2008, foi anterior, que o Chelsea chegou na final pela primeira vez, foi na temporada seguinte. Então, eu acho que tem um caminho de conversa, de entendimento, de oportunidade. Ele não vai chegar num clube de ponta nesse momento. Vai chegar numa segunda prateleira e, a partir daí, tentar avançar e fazer a sua trajetória. Até porque ele é muito jovem ainda, né? Mas palmeirense, calma, pode ser que ele fique até 2027, né? Seria uma ótima notícia para o torcedor. Escalar quem ele quiser, porque já está classificado. Também se quiser escalar o time titular, escalava, porque é líder de tudo. O Palmeiras quer o goleiro, a gente acabou de falar, o Gabriel Grando, que é do Grêmio. Ele lidera também em vitória contra os rivais. Mas que a história do Rafael Grando você já explicou aqui, né, Massa? Seria para lugar do Lomba. Existe o interesse, hoje, né, para trazer o jogador. Claro, o Grêmio vai dizer que não quer vender e tal, que não interessa para nós e tal. Mas é uma posição que o Palmeiras pensa para trazer alguém para o Lomba e depois pensar numa possível sucessão do Everton. Sim. Né? Goleiro jovem, vai preparando. Ainda é cedo para o Everton, né? Acho que tem mais 2, 3 anos. Mas para o Lomba já é uma posição em que você pensa para fazer o planejamento de ter um outro goleiro mais jovem, né? Sim. É isso. A ideia é essa. Tem muita especulação de jogador contratado, não vai contratar ninguém. Mas só faltava também, né? Não, mas tem muita gente que fala que o substituto do Estevão, a ideia, só vai contratar se sair. Tá? Existe a possibilidade, depois do Mundial, de perder, sim, o Piquerez e o Richard Rios. E a possibilidade não é pequena. Tá? Você falou depois do título mundial ou do Mundial? Não, era sério, que eu acho que eu entendi errado. Eu achei que depois título. Com festa, todo mundo aí, ano resolvido, Mundial. Ó, vamos ver os incríveis números do Palmeiras depois do Paulistão. São 13 jogos, olha ali, ó, quem volta ali. 13 jogos, 11 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. Aproveitamento espetacular de 87,2%, com 19 gols marcados, 7 gols sofridos e 8 jogos sem sofrer gol. 47,5% de posse de bola, 13,4 chutes por jogo e 12,1 chutes sofridos por jogo. Isso aí, ó, é depois do Campeonato Paulista. No Campeonato Paulista é o que eu falei agora para o não, porque acabou o ciclo, é o professor Pardal, dobra lateral, não é só usa bagre e tudo mais, não é? Acho que outras frases a gente ouviu sobre o Abel Ferreira? Sabe nada, português, só conseguiu ganhar, sorte, só conseguiu ganhar, retranqueiro. O DM não recupera ninguém. DM não recupera ninguém, só ganha porque é o Palmeiras e por aí vai. Olha os números aí. Posso falar? Pode falar. É isso aí. Agora, acho que o retrato desse momento é que os 5 moleques da base que subiram, só um está sendo aproveitado, que é o Alan. Os outros 4 já estão, vai, joga, volta, vem para o banco, volta, né? Já começa a fazer uma seleção ali, porque enquanto eles foram bastante utilizados no Paulista, né? Até o Figueiredo, que infelizmente se machucou novamente, contusão de joelho, né? Já teve algumas e teve mais uma agora. Você teve aí o Alan, Benedetti, Figueiredo, Luiz de Tales, que subiram, foram tirados da copinha. Essa é a diferença quando você faz o planejamento. Tudo bem, deixa a copinha para lá, se ganhar, ganhou, se não ganhar, não ganhou.
põe os jogadores, incorpora, porque ia rodar muito e rodou muito durante o estadual, mesmo sem jogar, perdeu o principal jogador no estadual, Maurício, machucado, e foi vice-campeão, perdeu o título para o Corinthians, né? Mas agora o time entrou numa expansão. E é muito difícil explicar, por exemplo, como que um jogador sai das trevas e vira talvez o principal jogador da defesa do Palmeiras, que é o Giai. Ele simplesmente estava, ano passado, teve atuações ruins, jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil, no Maracanã, entrava né? mal. Passou a ter confiança. Então, Arnaldo, mas é assim, é de uma hora para outra. Sim. Mas é que, gente, Ele não tinha lateral direito para pôr em campo, agora os às dois vezes, voltaram, aí, o Rocha e o Mike. Colocou e o cara foi. Hoje não se discute. mas é porque a gente Entendeu? só vê os caras como jogadores de futebol. Existe um ser humano por trás. É um menino de 20 anos, De outro 20 país. que sai do seu país, É tipo que Flávio. vem pro Brasil para se adaptar com tudo, com várias coisas diferentes de cultura. Só que a gente só olha pro jogador. E às vezes o cara tá com problema em casa, às vezes a namorada não veio lá da Argentina, às vezes é duro, cara. Às vezes o cara tá passando por um problema, a gente... Ele recuperou já, ele recuperou o Aníbal, que entra bem. O Martínez tem jogado bem. Cara, o time tá indo muito bem. Agora, tem uma coisa que irrita muitos colegas meus, que é a questão do jogar bem e jogar mal, né? O Palmeiras joga mal e O ganha. Palmeiras jogou mal. Não achei que jogou mal, Eu não. também Contra o achei Palmeiras, que contra o não. São Paulo. Jogou bem. É que o São Paulo jogou bem Eu também também. achei pra que mim. não, defensivamente muito melhor, então, inclusive, né? Então, é isso que incomoda um pouco quem está de fora. Agora, o palmeirense tá feliz da vida e entendendo que Paulinho e Vitor Roque podem ser realmente uma grande dupla para o futebol brasileiro. Porque o Paulinho está crescendo pouco a pouco, está entrando, está procurando espaço em campo, né? E ele está bastante integrado ao modelo do Abel. Existe uma composição de elenco, todo mundo quis jogar pelo Vitor Roque. No intervalo do jogo no Paraguai, todo mundo abraçou o Vitor Roque. Os jogadores abraçaram o Vitor Roque. A torcida ficou lá na Arena Barueri quase uma hora depois do jogo, né? Depois daquela comemoração dos jogadores ali com a torcida. Então, pelo que eu vi lá no Paraguai, ouvi também da unidade do grupo, o Todos Somos Um está sendo construído novamente. E o que mais? Sobre o Palmeiras. E é isso, cara. Muito bem. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ativa o sininho de notificação para não perder nada, galera, que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!